Sabe, todo negócio, não importa se é gigante ou se está começando agora, precisa de uma linguagem para comunicar sua saúde financeira, para dizer o que tem, o que deve, se está no caminho certo, né? E essa linguagem universal é a contabilidade. E olha, ela é muito mais do que só um monte de número, viu? É a história de uma empresa sendo contada. Então, fica a pergunta: como é que uma empresa sabe exatamente o que ela tem e o que ela deve? Como ela mede se está indo bem ou mal? Essa é a questão central que a contabilidade se propõe a responder. E ela faz isso com um sistema que é, olha, surpreendentemente elegante. Para a gente começar, vamos pensar na contabilidade como um sistema de comunicação. É quase como aprender um idioma novo, um idioma que revela toda a história financeira de uma organização. O que eu acho mais interessante nessa definição aqui é que a contabilidade é descrita como uma ciência, que tem um método, sabe? Ela não só anota os números, ela interpreta esses números. É todo um processo de transformar o que acontece no dia a dia do negócio em uma história bem clara sobre a saúde financeira da empresa. E qual é o personagem principal dessa história toda? É o que a gente chama de patrimônio. Vamos entender direitinho o que essa palavra significa. De um jeito bem simples, o patrimônio é o conjunto de tudo que uma empresa tem e tudo que ela deve. Pensa nisso como se fosse um retrato completo da riqueza e das responsabilidades dela no momento específico. Bom, o patrimônio se divide em três partes. De um lado, a gente tem o que a empresa possui: os bens, que são coisas físicas, tipo veículos, estoques, e os direitos, que são valores que ela tem para receber, sabe? Como uma venda que foi feita a prazo. Já do outro lado, a gente tem as obrigações, que são, basicamente, as dívidas com fornecedores ou bancos. É justamente o equilíbrio entre tudo isso que define a situação da empresa. Certo, mas como é que a gente registra as mudanças nesse tal de patrimônio? É aqui que entra a regra mais genial da contabilidade: o sistema de partidas dobradas. Ou, para simplificar, débitos e créditos. Mas antes de usar os termos débito e crédito, vamos pensar de um jeito mais fácil, mais intuitivo. Para cada transação, para cada coisa que acontece, o dinheiro tem que vir de algum lugar, essa é a origem, e ser usado para alguma coisa, essa é a aplicação. Todo evento financeiro tem sempre esses dois lados, sempre. E essa aqui é a ferramenta visual para a gente organizar tudo isso, o razonete, também conhecido como conta T. É genial de tão simples. Do lado esquerdo, a gente registra os débitos, que representam as aplicações. Do lado direito, os créditos, que são as origens. E o grande segredo é que os dois lados precisam estar sempre em perfeito equilíbrio. Agora que a gente já tem as regras do jogo, que tal ver essa linguagem em ação? Vamos acompanhar os primeiros passos de uma empresa novinha em folha para ver como cada transação é registrada e vai contando um pedacinho da história dela. Toda empresa começa com um investimento, né? E aqui, a pessoa que é dona do negócio investe R$ 10.000 para dar o pontapé inicial. Esse é o primeiro evento que a gente vai registrar na nossa história financeira. E aqui a gente vê direitinho o que acontece. A origem desses R$ 10.000 é o capital que o dono investiu. E a aplicação desse dinheiro foi parar no caixa da empresa. Então a gente tem um crédito lá na conta de capital e um débito aqui na conta caixa. A balança, perfeitamente equilibrada. Ok, agora a empresa precisa de um veículo que custa R$ 9.000. Uma parte do pagamento, 1.500, sai da conta do banco. O resto vai ser financiado. É uma transação um pouquinho mais complexa, mas a lógica é exatamente a mesma. Olha que interessante. A aplicação é uma só, o veículo de 9.000. Mas aqui nós temos duas origens para esse valor. 1.500 que saíram do banco e 7.500 que vieram de um financiamento, que é uma nova dívida, uma obrigação. A soma das origens é igual à aplicação. O sistema funciona, que é uma beleza. E, finalmente, a primeira venda. A empresa vende R$ 700 em mercadorias. E essas mercadorias tinham custado 350. Esse é um momento chave, porque é aqui que a empresa começa a gerar resultado de verdade. Olha só como isso é registrado. A venda de R$ 700 é uma receita, que funciona como uma origem de recursos. O dinheiro que entrou no banco é a aplicação. E, ao mesmo tempo, a gente registra a saída da mercadoria do estoque, que é o custo. Tudo é rastreado, do lucro até a movimentação do estoque. Nada fica de fora. Depois de registrar todas essas transações, uma por uma, como é que a gente consegue ter a visão do todo?
É agora que todas as peças se juntam para formar o retrato final da empresa. E tudo isso leva a gente para essa equação que é fundamental. Ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. O ativo é tudo que a empresa tem de bom, seus bens e direitos. O passivo é o que ela deve para os outros, suas obrigações. E o patrimônio líquido é o que realmente pertence aos donos. Essa equação é a base de tudo. Essa equação é a lógica por trás do balanço patrimonial. Olha só. De um lado, a gente lista todos os ativos da empresa, como o caixa e o veículo que foram comprados. Do outro lado, o passivo, como aquele financiamento, e o patrimônio líquido, como o capital inicial. O total dos dois lados é sempre idêntico. Esse documento é o resumo de toda a história que a gente contou. É o grande retrato da saúde financeira da empresa. E é assim que a contabilidade transforma uma série de eventos soltos em uma narrativa que faz todo sentido. Agora que os fundamentos dessa linguagem foram apresentados, fica a reflexão. Que histórias os números estão contando sobre o mundo ao nosso redor?